Na Rússia, as montanhas russas são apenas montanhas. Tio do pavê mais próximo, né? E às vezes ele sou eu mesmo. Oi! Hoje você vai saber como cada Júlia se diverte num parque de diversões. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Julia. E eu sou a Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca. Meu nome é Júlia. Você também é Júlia? Sou. Eu também sou Júlia. Você mora onde? Na Alameda Iaiá. Ah, nossa, engraçado, eu também moro aqui. Mas eu falei parque de diversão, ao invés de parque, mas eu fiquei com preguiça de voltar. É isso. Quem viu, viu. Quem não viu vai voltar agora pra ver, né? Exatamente. E aí, como você se diverte no parque de diversão, amiga? Ai, menina, eu se divirto muito, viu? É. Então, eu gosto muito de parque de diversão. RP. Eu gosto bastante, assim. E eu sinto muita cosquinha nos brinquedos. Nossa, você desbloqueou uma memória muito boa. Eu não consigo. Tipo assim, nossa, tá aquela... no Hop Hari, não, no Beto Carreiro, que ainda tem aquela torre que você despenca lá de cima. Cara... O tanto que eu ria naquele negócio. E aí as pessoas perguntam, nossa, você tá rindo de desespero? Não, eu estou rindo porque eu estou sentindo cosquinha. A gente foi no Hop Hari e aí na frente do looping tem um brinquedo que ele senta todo mundo assim, numa fileirinha. E aí ele faz esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui da fileirinha. E aí tava sentada um amigo da Julia, eu e a Julia. E a Julia ficava... E ele ficava assim, o que tá acontecendo? Ela tá rindo, ela tá se divertindo muito. E uma amiga nossa que não subiu no brinquedo, gravou. E aí só ficava... Aí quando eu subi assim... Mas eu sinto muita cosquinha, assim. É um negócio... Bom. E, tipo, independente, sabe? Em qualquer você vai me ver rindo e você vai falar, nossa, ela tá desesperada. Não, eu estou sentindo cosquinha. E é aquela sensação do estômago subindo, assim? É isso? Que é a então, cosquinha? eu li, né? Eu fiquei assim, o que pode ser isso, né? Uhum. Aí a primeira coisa que eu vi foi que pode ser porque você está se colocando à frente de uma situação desesperadora. E aí você vai rir de desespero. E eu fico, não, eu não estou desesperada. Estou caindo aqui em queda livre, mas eu não estou desesperada. Eu confio aqui nesse brinquedo. Eu sei que eu não vou morrer. Não é desespero, né? E aí eu vi uma outra coisa que eu achei mais interessante. Eu achei uma explicação... melhor. Eu achei uma explicação mais gostosa. Que é a explicação assim... Você conhece o Newton? O da maçã? O da maçã. Tá. Aí você sabe que tem as 3 leis, né? Sim. E tem a 4ª lei também, que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas a primeira lei de Newton, ela é a lei da inércia, né? O que essa lei fala? Ela fala assim... Acho que aqui a gente tá extrapolando um pouco, mas tudo bem. A intenção é extrapolar mesmo. O que essa lei fala? Ela fala que se um corpo, ele tiver... parado, né? Ou em movimento retilíneo uniforme, que é tipo assim... O que é esse movimento retilíneo uniforme? Não tem nenhuma aceleração agindo. Então, imagina que você é uma vaca esférica... No vácuo, e que você tá lá... Sem atrito, rolando. Você vai ficar rolando pra sempre, se nenhuma força atuar ali sobre você. Então, se nenhuma força atuar... sobre esses corpos, você não se movimenta. Você não tende a ficar nesse mesmo estado de movimento. Isso é o que a gente chama de inércia, né? Você tende a ficar nesse estado. E aí, a outra explicação que eu li desse frio da barriga é porque você sobe. Subiu lá em cima, né? Vamos pensar Subiu lá em cima. No topo da montanha-russa. Você subiu lá em cima. E aí, eles dão uma paradinha. Tá ligado? Eles dão uma paradinha sempre lá em cima. Fazem o check. Vamos ver, tá tudo funcionando mesmo? Tá ligado? Vamos lá. E aí, quando você começa a descer, você é acelerado de maneira muito rápida. E aí, parece que os seus órgãos ainda tendem a ficar lá em cima. E aí, você desce. E o órgão tá lá em cima. E você desce. E aí, isso dá cosquinha. E aí, isso dá cosca. Dá cosquinha. E aí, eu achei... Eu acho que eu gosto mais dessa explicação. Da inércia, do primeiro lei de Newton.
Não de Nilson, né? É. Que a gente tem um amigo, beijo Gustavo, que o pai dele chama Nilson e ele tem 3 leis também, tal qual o Newton. Mas as 3 leis de Nilson são uma coisa, outra coisa, outra coisa. Qual que é a outra? Preciso da ferramenta. Não, essa é a terceira. É que eu acho que é um corolário e ele fala firmemente que não é um corolário. Não sei a segunda lei. Ah, tá. Lembrei. Então vamos lá, as 3 leis de Nilson. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que é certo e o que é errado. E sem a ferramenta certa, não dá pra trabalhar. Essa é muito boa. Eu acho muito boa. Que às vezes dá sim pra trabalhar sem ter a ferramenta certa. Nossa, mas às vezes o trabalho é duro, mas duro sem a ferramenta certa. Exatamente. E eu adoro citar a terceira lei. Nossa, muito boa. É isso. Vem uma coisa... Mas, enfim, eu senti que essa explicação aí da primeira lei de Newton, ela funciona melhor. E assim, eu não sinto cosquinha só em montanha. Gente, um viadutozinho. Subir num viaduto e descer já me deixa uma rindo. lombada pro tamanho da Julia já é emocionante o suficiente. Dependendo de como você passa nessa lombada, eu vou rir sim. Comigo é sempre com emoção. Então assim, eu achei que isso funcionava mais, mas eu me divirto muito nesse sentido, de eu sinto muita cosquinha. Você tem medo de algum brinquedo? Tá algum que você fala assim, esse daqui, ó, só com um empurrão mais forte. Não tenho medo, eu tenho pavor por conta de uma coisa que aconteceu da última vez que a gente foi no Hop Hari, que é brinquedos com água. Menina! Muito boa! A gente foi no Hop Hari e aí a gente decidiu ir no Rio Bravo, porque tava muito calor. E a gente falou, vamos nesse negócio aí, né? Só dar uma refrescada. No fim do dia, no Rio Bravo. Não, a gente foi no meio do dia, assim, umas 3 da tarde. Porque eu lembro que eu fiquei molhada por muito tempo depois, assim, no parque. E aí a gente tamo descendo, né? Descendo as corredeiras, no botezinho. E até então a gente tinha se molhado um pouco e tudo mais, mas... O conceito do Rio Bravo é uma grande boia que cabem 4 pessoas dentro e o rio é meio bravo. Bravo, tipo assim, águas e águas e águas. Então, eventualmente, a boia vai batendo e vai caindo uma aguinha ali dentro. Mas não é o suficiente pra você sair dali ensopado. Mas eles queriam. Eles se esforçam pra ensopar a gente. E aí tem umas águas que caem, assim, do nada, assim, na cabeça. Tipo, nada natural. Nada natural. E aí, eventualmente, caiu bem cheio. O balde virou inteirinho, assim, na minha cabeça. A Julia tava segurando no meio, assim, e a carinha dela, tipo, o cabelinho todo colado. Tipo, molhou. Parecia um pintinho molhado. E aí, depois disso, eu coloquei na minha cabeça, assim, eu não vou mais em brinquedos com água, em parque de diversão, porque... Meu, foi horrível, porque aí depois eu passei... Não era um dia que tava... Quente. Muito... Tipo assim, eu acho que a gente sentiu calor ali às 3 da tarde, porque a gente ficava debaixo do sol, na fila, piriri pororó. Mas era aquele dia que, tipo assim, tem o sol... E, eventualmente, parece que, por conta da lei de Murphy, todas as filas de todos os brinquedos ficam aonde? Debaixo do sol. Mas quando você vai pra sombra... É aquele dia que na sombra tá vento, na sombra tá gelado. Então eu lembro que eu fiquei... E aí, como isso já era 3 da tarde ali, eu lembro que 7 horas da noite eu ainda tava com a minha meia ensopada, subindo na roda gigante, com vento do caramba. E aí é isso, assim. Água e parque de diversão não combina. Não dá certo. Não, eu vou evidenciar que eu fui no parque de diversão lá de Bogotá, o Salitre Mágico. E Bogotá é uma terra... eventualmente, assim, mais gelada do que não gelada. E tem o splash que a gente espera aqui, que eu tinha sido apresentada no Hop Hari, é o quê? É um circuito que é só pra se molhar. Você sai num botezinho de 3, 4 pessoas, dá uma volta, sobe um cadinho e quando desce tem um tubo que faz a água voltar e cair dentro de você. É só pra isso. Só que é uma queda não tão drástica, tipo, dá só uma rosquinha leve, assim, tipo, é só pra ir pra se molhar, porque a gente sabe que Campinas, eventualmente, pode ser bem quente. E aí, quando eu fui no tal do Salitre Mágico, lá em Bogotá com o Sérgio, o splash, assim, ele se propõe não a molhar só quem está dentro, mas quem está fora do brinquedo. Então fica uma rapaziada na frente, assim, porque ele sobe, aí ele fica um tempo lá em cima, e é um carrinho muito maior, e quando ele desce, ele cria uma onda, assim, no parque, e ele atravessa
a passagem dos pedestres. Então fica todo mundo ali, e quando tá caindo, aí as crianças saem correndo pra tipo, não vai me pegar aí, não sei o que lá. Ou fica ali pra se molhar. Eu sei que a gente deixou pra ir no fim do dia, porque quando a gente chegou, o brinquedo tava fechado. E eu fiquei assim, Sérgio, com esse ventinho do sudoeste aqui, eu não vou me molhar agora, não. Eu fiquei lembrando bem dessa situação aí, fazendo o pé faz chuplof, depois com a meia molhada. Eu fiquei, não quero, não. A galera põe capa de chuva pra ir nesse brinquedo. Nossa. Juro pra ti. E não vai adiantar nada, porque vai molhar tudo os pés. O pé do mesmo jeito. Só se botar aquele saquinho no pé. Igual tal qual o motoqueiro, né? É. Tem que pôr um saquinho. Mas Ou com galocha. E com galocha é uma boa. Nossa, mas imagina molhar dentro da galocha também. Não, mas aí você leva a galocha pra ir nesse brinquedo e troca depois. Ah, então é só levar uma meia. É só levar uma meia Não, porque extra. eventualmente o tênis também fica molhado. Você tem que ter os sapatos pra trocar, porque o tênis molhado é uma Existe coisa... uma logística, então, parque Tem de que diversão. ter um sapato. Ou então você pode ser só esperto e levar um chinelo. E nesse daí de chinelo. E depois... E depois revestir o seu tênis. Ah, tá. Eu pensei em cobrir novamente, mas era só colocar de... E vestir, tá bom. Recalçar. Mas enfim. Mas essa Simplesmente amo. experiência eu acho que não vale a pena, brinquedos com água. Mas os outros eu adoro, acho que não tenho nenhum medo. Você tem algum medo? Não. Tá, tem um que especificamente eu fico assim, nossa, eu iria, mas eu não seria a pessoa que incentivaria ir. Se alguém tivesse me incentivando muito, eu falaria, tá bom, bora junto. Que lá no Hopi Hari tem aquele boomerang, né? Que, tipo, é uma estrutura que fica na frente do lago. E aí você sobe não sei quantos mil metros. E aí cai em queda livre e fica fazendo igual um pêndulo, assim. Uhum. Eu falo assim, na minha cabeça, deve ser muito legal essa sensação. Quando eu chego lá e vejo a altura, eu fico minúscula, né? Eu que tenho quase 2 metros, fico minúscula. Eu fico assim... E eu não vou sugerir ninguém pra ir, mas se alguém quiser ir e pagar pra eu ir, eu vou. Esse eu tenho um leve medo. Acho que essa sensação de, mano, eu tomo muito em cima e eu dependo desse cabo de aço aqui. É. Eu acho... eu acho que super... o cabo de aço não vai estourar. Não, eu acho que não é feito pra isso, né? Tem manutenção, a gente espera várias coisas ali atrás daquilo, né? Mas aí, fora esse, eu acho que todos os outros eu vou com uma tranquilidade imensa, assim. É. Eu acho que eu sou bem... Esse eu nunca fui, mas uma meta que eu tinha... Eu acho que era uma meta de 2023 que não se cumpriu, que era pular de bungee jump, Até né? porque você estourou o joelho, né? Não se cumpriu porque eu estourei meu joelho e eu ainda tô esperando meu joelho ficar mais forte antes de pular. Se vocês voltarem nos podcasts que eu já disse anteriores, vocês vão lembrar do fatídico episódio que a Julia fala as metas dela pra 2023. E ela só fala uma meta que é essa, e ela não foi bem sucedida, porque a única meta que ela colocou, ela não conseguiu cumprir. Mas eu lembro que, tipo, a gente tinha um plano, é muito sacanagem, né? A gente tinha o plano de ir pro lugar pra Julia pular no aniversário dela. E ela estourou o joelho 2 meses antes. Isso. E aí, nosso casamento. E aí, tipo assim, o negócio é que eu fui... Eu ainda perguntei pro meu fisioterapeuta se eu podia. E ele falou assim... Não! É melhor não. Ele é melhor não recomendo. Mas é porque o bungee jump, né, que também é uma coisa que tem um negócio muito da física, inclusive... Nossa, que atira a primeira pedra quem nunca fez uma questão de física que era uma pessoa pulando de uma ponte e quanto... No bungee jump, né, claro. E qual seria a velocidade, qual é o tempo... Essa é uma questão muito clássica da física, né? Porque você consegue extrapolar ali várias coisas de conservação de energia, de aquele negócio de elástico, né? Força elástica. Então, você consegue extrapolar tudo isso para coisas que eu acho muito legal, que é você colocar aplicações que realmente fazem sentido, né? No negócio. Não é a vaca esférica. Não é a vaca esférica. É a vaca pulando de bungee jump. É a vaca pulando de bungee jump. E aí, a gente tinha esse plano, cara, e eu não consegui ir. Era a minha única meta. Nossa. E ela não foi cumprida, assim. Mano, e eu lembro que eu ainda falei assim, eu vou botar uma meta só, pra eu conseguir cumprir. Tadinha. E é isso. E é isso, o joelho não deixou. O joelho não deixou, mas não é uma meta que eu
desisti, eu só tô postergando um pouco, né? Mas eu ainda fortalecendo, né? Você fortalecendo. Vai pra academia pra quê? Eu vou pra academia, meu filho, fortalecer esse joelho aqui pra eu poder pular de bungee jump. É isso que eu faço na academia. Não é pra ficar grandona. Não é pra ficar assim, não. Mas é isso que eu faço. Amiga, agora eu queria... Antes de entrar, talvez eu vou te pegar de surpresa, mas foi uma coisa que eu só pensei agora. Mas qualquer coisa a gente tem os universitários, que é o Cipaí aqui. Uma coisa que me diverte é quando a gente tá numa fila de um brinquedo e a gente vê o... eu acho que é o mesmo... Eu vou chutar aqui, que é o mesmo princípio da ambulância, que é o... Vou chegar lá. Eu adoro ouvir os gritinhos indo e voltando do brinquedo. Então ele tá... E aí, assim, você vê a trajetória e o gritinho vem e volta. Isso é o efeito... Doppler. Eu ia falar Doppler. E aí eu acho que isso é outra coisa. É daí que vem esses gritinhos vindo e voltando? Daí que vem. Você quer contar o que é esse efeito? Nossa, então, é o efeito do som se afastando ou se aproximando de você, né? Então a gente tem essa coisa. Eu não lembro exatamente agora as regras todas do efeito Doppler, mas inclusive sobre isso tem uma... Nossa, cara, tem uma anedota aqui que eu vou contar que você nem vai gostar, que é aquela série que a gente não gosta. Qual que é o nome dela? Do Sheldon. Ah, tá. The Big Bang Theory. E ele fica fazendo uns barulhos estranhos, assim, também, pra decidir aonde é que o som se propaga melhor na sala, quando ele vai no cinema, esse tipo de coisa. Mas é o mesmo princípio, né, da ambulância, desse negócio, do quanto que ela tá se afastando com você e de qual é a velocidade também que ela tá se afastando e o quanto que ela tá se aproximando. Então, você escuta o som mais agudo ou você escuta o som, né, você vai escutando isso diferente, mas sim, é isso, né? É daí que vem daí que vem o que me diverte. Uau. O que me diverte no parque de diversão, ouvir as pessoas gritinhos, assim. Aqui no... Não sei se você quer, eu abri no Wikipedia. Fala o quê? A primeira frase do Wikipedia diz: o efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Então, no caso, estamos nós observadores. E a montanha-russa, lá, o brinquedo, está em movimento em relação a nós. Foi-lhe atribuído a este nome em homenagem ao Christian Doppler, que descreveu teoricamente pela primeira vez em 1842. A primeira comprovação experimental foi obtida pelo Buys-Ballot, em 1845, 3 anos depois. Aí diz a característica aqui, diz: o efeito Doppler ocorre a percepção de uma frequência relativa, que é diferente da frequência de emissão da onda. E é diferente, por exemplo, se a fonte estivesse se movimentando e se o observador estivesse se movimentando. Tem essas pormenorezinhas, assim, de coisa que você escuta. Tem sim. Olha lá. Aqui, ó, de afastamento e de aproximação. Tem uma imagem bonitinha aqui. Né? Então, se você está se aproximando da fonte, se você está se afastando da fonte, se a fonte está se afastando de você. E é um negócio também que é muito usado em astronomia, só para abrir um outro diálogo aqui, porque eu fazia muito essa piada quando meu cabelo tava azul. Porque meu cabelo era azul e vermelho, que é justamente a questão de, tipo assim, se tem uma estrela que ela tá se afastando da Terra, a gente vê o espectro dela mais no vermelho. E se ela tá se aproximando, a gente vê no espectro azul. Então, uma piada que eu fazia bastante quando meu cabelo tava azul e vermelho era: se eu estiver me aproximando, você vai ver meu cabelo vermelho, meu cabelo azul. Se eu estiver me afastando, você vai ver o cabelo vermelho. E aí, no som, é isso. Se você estiver aproximando da fonte ou a fonte aproximando de você, você escuta um som que... Aí agora que é isso que eu não lembro, se é um som mais agudo ou mais... Grave, não é? Tá se aproximando é agudo, que o Spy falou. Eu não lembrava qual que era qual. E aí, quando você tá se afastando, você ouve um tipo de som que é mais grave. Então, é... Isso, né? Tá se afastando e tá se aproximando. E aí é por isso que é a diferença do... Eu acho muito gostosinho ouvir as pessoas gritando. E aí é tipo assim, ó. Quando tá se afastando, você vai ouvir o som com um comprimento de onda que é maior. O quê?
Quando tá afastando, você tá... Pensa, na minha cabeça eu lembrava disso, tipo assim, você tá esticando o comprimento de onda, né? E aí isso vai... Se o seu comprimento de onda é maior e ele é o inverso da frequência, você vai pra frequências menores. E aí o som é mais grave. Isso. E aí se você tá se aproximando, você tá comprimindo o comprimento de onda. Que né? E aí você tem comprimentos de ondas que são menores e como é o inverso da frequência, frequências maiores. Entendeu? Deixa eu perguntar, isso porque o som é uma onda. E o que você falou das estrelas é porque a luz também é uma onda, se comporta como tal. Por isso que a gente também tem esse tal do efeito Doppler para a luz. E aí, em vez de grave e agudo, a gente vê os as coisas do espectro do vermelho e do azul. Tá bom. Não sabia. Daí foi uma coisa pra mim hoje, porque eu não sabia dessa onda como luz. Não tinha associado que a luz também pode ser vista como onda, então... Meus amores. Ela é onda e ela é partícula, é doidinha. Mas eu fazia bastante essa piada do efeito Doppler quando eu tava com cabelo vermelho e azul. Se diz por aí que ela só fez a mecha azul para fazer essa piada também. Pior que foi mesmo, foi um grande... Uma grande motivação. Uma grande motivação. E foi uma motivação dura, porque depois até essa mecha sair, como chorou lá em casa pra essa mecha sair. Eu já tinha avisado que vermelho, azul e preto no cabelo é um Não, mas inferno. é que a primeira vez eu fiz o azul 2 vezes, né? Na primeira vez eu gostei bastante, que foi quando a gente fez lá em Curitiba. 2 horinhas? 2 horinhas daqui. E aí na segunda vez eu quis ser mais ousada. Eu acho que eu tava passando por uma coisa de tô chegando nos 30. Aí eu tava me sentindo, eu quero ficar jovem, né? E aí eu decidi fazer 2 mechas azul aqui. Nossa, gente. Aí não deu. Aí não deu. Aí eu me olhava no espelho e falava assim, eu tô horrorosa. Que isso, que eu fiz na minha vida. E ainda tem é que a gente pintou esse final de semana. Inclusive, se vocês olharem a mão da Júlia, tá toda manchada. Mas ainda tem resquícios do azul no meu cabelo, assim. Se você, como uma colorida por 7 anos, eu posso afirmar com clareza, assim. Se você quer uma coisa breve, não mexa com preto, vermelho e azul no cabelo. São os mais difíceis de tirar. Você tem que fazer processos muito agressivos pra conseguir tirar essas 3 cores. É porque o azul tá se aproximando de você. Piadas. Ai, muito bom. Mas enfim. Mas assim, eu gosto também da energia do parque de diversão. Tá todo mundo lá, você olha pro lado, tá todo mundo assim, adrenalina! Dessa energia que você tá falando. Aí a gente chega na energia física, já que a gente vai falar sobre suas conservações, né? Mas assim... Eu acho muito bom olhar pro lado e ver, tipo, pessoas assim... Meu Deus, eu tive uma experiência quase morte. Do lado do amigo... Uhul! Eu adoro. E a outra... Que cosquinha! Eu amo. Eu adoro parque de diversão. Eu adoro todos os brinquedos. A minha mãe, nessa experiência quase morte, na época que a gente foi no Beto Carreiro, a gente fez uma viagem de família pro Beto Carreiro. Nossa, nunca fui no Beto Carreiro. Cara, é muito legal. É bastante legal, assim, vou dizer pra você. E tem atrações, né, e tudo mais. E é um parque que eu gostei bem bastante. Cuidado, tá bem né? cuidado. Ele é grandão também? Tal Ele é grandão. Eu acho que ele é maior do que o Hop Hari. Eu tenho pra mim... Eu acho que ele é maior do que o Hop Hari. Mas a minha mãe a gente foi na primeira montanha-russa, que era uma montanha-russa de criança, sabe? Porque na época que a gente foi, meu irmão ainda era bem mais novinho. Então não era em todos os brinquedos que ele podia ir. E aí a gente foi nessa montanha-russa, que tipo assim, ela não tem nenhum loop, sabe? Ela não é muito alta e nem nada disso, que é uma montanha-russa pra criança aí. Menina, minha mãe não desmaiou na montanha-russa. Sua mãe desmaiou e ela ficava no meio? Assim, eu tive que estar segurando a cabeça dela. E era infantil, então assim... E era infantil. Coitada da minha mãe. Nossa, dona Aline. Mas ela... E aí, assim, ela passou... E essa foi o primeiro brinquedo que a gente foi. E ela passou todo o resto dos dias do parque sem ir em nenhum... Segurando as mochilas, assim. Que ela odiou. Minha mãe acho que nunca tinha ido num parque de diversões, assim. Nossa, que dó. E aí foi isso. E ela ficava... Não só isso, mas ela ficava desesperada vendo a gente, assim, nas montanhas russas. Lá tem uma montanha-russa que eu gosto muito, que é a montanha-russa que você fica com o pezinho livre. Que você é preso, você senta na cadeirinha, prende aqui, mas o seu pezinho fica livre. E quando a gente foi nessa,
Eu acho que ela é a única da América Latina, suspensa, inclusive. Uhum. Eu fui na primeira, assim. Vamos, eu e meu padrasto na primeira, assim. Mano, aquilo é um negócio muito louco. Porque você realmente tem a sensação de que você vai despencar. Porque você só tá preso por aqui. E aqui... Você vai pra frente e tudo que tem na sua frente é chão. E ela dá looping, não é? E então ela você dá o dá looping por fora e não por dentro. Exatamente. Nossa, isso é muito legal. Então, assim, essa foi uma das melhores montanhas-russas que eu já fui na minha vida, assim. Fiquei muito feliz nela. Mas, assim, de parques de diversões que você foi, quais que você foi na sua vida? Olha, eu fui no Hop Hari e é uma memória, assim, de criança, de jovem, adolescente... muito nostálgica pra mim, porque eu tenho uma tia que mora em Campinas e a gente, quando visitava ela, a gente organizava pra família inteira ir pro parque. Tipo, eu fui no parque de diversão com minha avó, sabe? Minha avó era a pessoa que segurava a mala pra gente. Mas, assim, muito divertido. Então, eu fui no Hop Hari e tem essa memória gostosa. Toda vez que eu volto lá, eu lembro dessas histórias. Aí, Bali Aquático também, porque tem o Wet n Wild. Aí eu acho que é assim que fala. Fui nele também. Aí tem o de Fortaleza, que é de parque aquático. Que aí também a gente foi em família. Teve uma época que os Jacodes eram muito animados pra viajar e tudo mais. E aí, tipo assim, eram 25 Jacodes indo pra um lugar junto. E aí a gente fez isso pra Fortaleza. A gente foi nesse parque de diversão aquático lá. Que tem a queda livre do... Esqueci o nome desse. O Insano. O nome do brinquedo. Eu já fui, como comentei aqui, no Salitre Mágico, lá na Colômbia. Fui em alguns itinerantes, assim. Tinha os itinerantes... Parque itinerante é forte. É divertido, assim, desafiador, né? Você confiar que os parafusos estão todos colocados de maneira corretamente, né? Mas aí eu não ia em coisas muito radicais, né? Eu ia mais, tipo assim, uma xícara maluca, uma coisa assim. Tinha um parque na minha cidade chamado Parque da Criança. Muito legal. E aí tinha uma atração chamada Submarino, que aí a gente... né, era como um simulador dentro do submarino, era muito divertido. Então também fui nesse. E fui nos parques da Disney e da... Qual é o nome daquilo? Da Universal. Fui nesses também, recentemente com a minha família. Foi muito divertido ver os meus sobrinhos minúsculos indo em todos os brinquedos, assim, que eles podiam. Eu ia bastante em parque itinerante, porque como eu disse pra vocês, né, há uns anos atrás, meu padrasto já foi circense. E não todo, mas eventualmente o circo traz consigo um parque itinerante junto, assim. Então, era uma vivência ali da minha adolescente estar inserida tanto no circo quanto nos parques itinerantes. E eu também sempre achei a maior aventura, assim, porque, de novo, né, você tem que confiar. Você tem que confiar que tá tudo certinho ali mesmo. E aí, eu acho que o primeiro parque de diversão, assim, grande que eu fui foi na Euro Disney. Olha só! Eu fui na Euro Disney quando era mais jovenzinha. Mas uma pergunta, assim, porque quando eu fui nos da Disney lá de Orlando, eu senti que ele é um parque de diversão mais familiar. Tipo, não tem brinquedos tão radicais. Eles são, tipo assim, todos os brinquedos da Disney, de todos os parques, meus sobrinhos de 5 e 4 anos foram em todos os brinquedos. E, tipo, no Hop Hari eles não poderiam ir em todos os brinquedos. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que é muito focado em showzinho, né? Simulador. Aquele universo da Disney ali, da simulação. Em especial, lá tiveram 2 brinquedos que eu gostei bastante. O primeiro foi a montanha-russa do Indiana Jones. Olha só! Eu acho que ela era muito legal. Ela tinha 3 ou 4 loops, assim, que eram diretos, sabe? Então, acho que isso era uma coisa bem interessante. Mas eu acho que essa era mais... Eu ia cantar a música do Indiana Jones, mas eu acho que eu ia cantar uma do Star Wars, então eu não vou cantar nada. Mas eu vou tentar. Indiana Jones é aquela. Eu ia cantar Star Wars. E o outro que eu fui era uma montanha-russa que tem lá, que ela é no escuro também. E ela não é... o contexto dela não é Star Wars, mas é tipo, sei lá... galáxia, estrelas e tananã. E ela era talvez no porque escuro. o Star Wars, na época que você foi, não era da Disney. Não, já era. Tinha um simulador do Star Wars. Tá bom. Tinha um simulador do Star Wars lá. E aí ela tem luzes. E aí era muito legal, muito interessante, porque ela acelerava e você via as luzes... como se fosse estrela, assim. Então, essa eu achei muito legal. Não que ela desse muito frio na barriga, nem nada disso, mas essa questão das luzes fazia ali um diferencial. E aí eu fui no Beto Carreiro, né, com a minha família. Também. Nossa, gente...
Não estou fazendo propaganda aqui, mas o Mas Beto podia, Carreiro... Beto Carreiro, patrocine esse podcast. O Beto Carreiro vale muito a pena ir, assim, pra quem gosta de brinquedos e aventura e frio na barriga. É muito bom. E ao mesmo tempo oferece várias coisas assim pra criança. Eu fui no Hop Hari e eu acho que foram esses que eu fui, assim. Não me lembro de mais nenhum outro. Agora entrando um pouco mais na parte energia física dos parques de diversão, eu queria compartilhar com você a experiência, que acho que eu já compartilhei, mas compartilhar com você aqui no podcast, de um brinquedo que eu fui na Disney. Porque como eu disse, os brinquedos eu senti que os brinquedos da Universal são muito mais pra jovens adultos, assim. E esses brinquedos, eles são, então, mais radicais. Mas na Disney, não. Na Disney tem os brinquedos que são mais familiares. Só que existiu uma experiência que a Disney me proporcionou, que eu acho que foi naquele parque que tem várias culturas around the world, em volta do mundo, assim, que é o Epcot. Ele tem um brinquedo que ele te proporciona viver agora eu não sei o nome. Gravidade? Gravidade zero? Força G. Força G? É gravidade. E aí, eu lancei, ele parece uma nave, aí você entra, aí assim, tudo tem uma grande história, né? Tipo, é bem... As histórias dos brinquedos começam desde a fila e tudo mais, pra você estar entretido o tempo inteiro. Eles fazem isso muito bem. Aí a gente entrou, foi eu, meu pai e meu irmão, e aí a gente fazia, cada um era um capitão da nave, eu não sei o que lá da nave, cada um tinha um objetivo, assim, aí a gente entra e tudo, não sei o que lá. Aí senta, aí você se prende tal qual um astronauta se prenderia. E aí você tem uma tela que você tem as suas missões para fazer, dada a sua atribuição do seu cargo. Isso vai fazer alguma diferença no coisa? Não, mas é só uma coisa um atrativo a mais ali na sua experiência. E o grande lance é você ter a experiência lavadora de roupa, que é tipo... Ele gira, mas você não sente que tá girando. Você tá só sentindo aquela pressão, assim, como se você... de verdade, você sente a força G. E eu achei isso muito doido. Eu achei que essa foi a coisa mais legal que a Disney conseguiu me possibilitar, assim, que eu não conseguia viver em outro lugar. Eu achei, quando você começou a falar, eu achei que você ia falar de um simulador de gravidade zero, alguma coisa assim. Acho que eu tô viajando, porque eu acho que a Disney não tem... Que gravidade zero? É tipo flutuar? Não, assim, se tem, eu não vivi isso daí, não. Não, eu acho que isso é um negócio que é, tipo, caríssimo pra ir, não é? Não é? Não, mas eu tô dizendo que tem aqueles simuladores que... Tem uns simuladores de gravidade zero que eu sempre vejo notícia de uns milionários indo, e é sempre um milionário que tá indo, por isso que eu acho que é caro. Entendeu? Entendi. Mas esse eu achei que você estivesse falando disso, Mas, menina, o que eu achei muito impressionante é que depois que você olha a estrutura e tudo mais, você sabe que você tá girando. Em geral, esse simulador de gravidade é um avião que você entra, ele desce por alguns segundos em queda livre, e aí ele volta e sobe, por isso é muito caro. Aí, tipo, mas é tipo assim, se você quer ter isso, é só você pular dentro de um elevador na hora que ele estiver descendo. Você pode pular. Não recomendamos isso em nenhum elevador. E é assim que o elevador lá de casa tá estragado. Mentira. Você pode experienciar isso pulando dentro de um elevador também. O mais legal que eu achei disso é que você, quando eles... Pra fazer essa sensação da força G... Você não sente que eles estão girando, mesmo você depois olhando e sabendo que é assim que acontece, né? Tipo, estudando a física. Tipo, você fica contra, né? Tipo, essa sensação de, tipo, de estar querendo ser ejaculado daquele movimento. Mas, quando começa, você não tem noção. Tipo assim, quando você tá ali dentro daquele brinquedo, você não tem noção que você está sendo girado. Eu achei isso em nenhum momento. Tipo, parece que você tá subindo, descendo, como se estivesse realmente, tipo, saindo da atmosfera, não sei o que lá das contas. E aí, de repente, você fica tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, eles têm duas experiências. Tem a experiência que gira pra caralho, e aí você sente que você tá com essa força aí, sente a força. E o que você sente a força, meio que você sente o peso te empurrando pra cadeira, isso. né? Isso. Mas depois pensando, na hora, não consegui ter toda
essa ideia, assim, sabe? Porque eu também não tava assim, nossa, como é que eles vão fazer isso? E fiquei pensando muito na fila. Não, tava só pela experiência e depois vi, caraca, é verdade, eles fazem isso assim, e aí depois foi associando. Mas eles têm a experiência soft, que é só... Cada um tem o seu papel, entra lá e tal. E aí você sobe e desce. Que aí foi o que minhas sobrinhas foram. Porque ele não é recomendado para todas as idades também. Uhum. E que minha mãe e minha cunhada foram porque se você tem labirintite, essas coisas assim... Vai estragar o resto da sua viagem, assim. Então, eles fortemente dizem isso que você, pra você não entrar no brinquedo. Aí esse daí minha mãe e minha cunhada não tancaram. E acho que elas fizeram bem até, assim, pela saúde da viagem, sabe? Entendi. Mas Nossa, eu achei isso legal. doido. Eu não sabia que tinha desse. Não sabia dessa coisa lá, assim. E não, zero fila. Assim, foi o único brinquedo. Quem é que é o maluco que quer entrar num negócio desse? Eu lembro sobre isso de Zero Fila também, que essa torre, que é uma torre de queda livre, que tem no Beto Carreiro, que você sobe, e aí ele te solta lá de cima, e depois te... Na verdade, a pior sensação é quando você tá chegando, que é a hora que ele tá te desacelerando. Isso é o pior, assim. Nossa, você acha que esse é o pior? Eu acho que tenho um outro momento pra mim que é pior. Esse é o pior pra mim, no sentido de sentir coisas no corpo. Porque você chega a fazer assim, ó. E eu acho que esse é um momento crítico. Mas era uma também que não tinha fila. Em nenhum momento que passou lá, não tinha fila. Eu não tive que enfrentar a fila e eu fui várias vezes. É que é um brinquedo muito rápido. Mas qual que é muita gente. Pra mim, o pior momento das torres, assim... Eu ia no Hop Hari quando esse brinquedo também estava aberto lá. E era o pior momento pra mim. E lá no Salitre Mágico, na Colômbia, tinha. E eu fui. E também foi o pior momento pra mim, que é a expectativa de se tá chegando ou não. Tipo, quando é que vai cair? Porque, tipo, eu não sei como é no Beto Carreiro, mas todas essas duas experiências que eu tive, ele sobe, aí ele faz tec, que é tipo quando ele trava, né? O negócio que tá te subindo pra poder cair o carrinho. Então, quando faz a expectativa do tec, pra mim, que eu fico, tá chegando. Aí meu coração vai... Aí quando faz o tec, aí eu... Aí não dá nem tempo de terminar o fudeu, porque você já tá lá embaixo, assim, tipo, já acabou. Então, eu concordo, mas acho que isso é a pior sensação psicológica, que é a espera pra cair. Mas o que eu digo mesmo é na pior sensação de corpo, porque... Ah, tá, que você... pensa, sei lá, parece que você tá sofrendo um impacto, sabe? Porque estão te desacelerando ali Então, você sente no seu corpo aquele impacto. E como eu sou muito pequenininha, né? Uma coisa que eu sinto quando eu tô caindo, assim, porque... Você descola a bunda, Du? Descolo a bunda. Putz, aí deve ser difícil. Descolo a bunda. Então, porque eu sou muito pequenininha, então... Eu não fico inteira presa no negócio. Então, tipo, eu não é como descolo. se o ombro tivesse aqui, né? Então... né? Eu descolo. Putz, isso deve ser horrível. Não, é muito legal. Eu adoro, é muito legal. Mas eu tenho essa sensação. Então, eu acho que a minha experiência, por exemplo, é um pouco diferenciada da experiência das outras pessoas. Porque, além de eu experimentar a queda livre do negócio que me soltou lá de cima, eu fico solta no brinquedo. Então, eu sinto... Por que eu descolo, né? De novo, pela inércia, né? Eu tô lá em cima. E aí, assim que ela começa a descer, eu descolo. Porque meu corpo quer ficar lá em cima, de boa, assim, entendeu? Então, é isso. E aí, em algum momento, eu desço. E quando você encosta a bunda, quando você descolou a bunda, quando você encosta... É, tipo, meio bruto, assim? Como que é isso? Ou é, tipo... É que não deve se subir tanto também, né? Você deve subir uns 2 centímetros, 3. Tipo assim, eu só consigo colar a bunda quando estão me desacelerando. Que aí é nesse lugar que pra você é horrível. Pra mim é horrível, porque eu acho que eu tenho... além de ter o impacto da desaceleração, eu tenho o impacto de bater a bunda na cadeira. Entendi. E a mesma coisa de eu descolar acontece se eu vou muito no alto, no barco Viking. Ai, tá, porque você levanta o bumbum. Que eu levanto o bumbum. Então, eu lembro que a gente foi e tava todo mundo de boa, sem segurar, porque tava prendendo o pezinho embaixo. Tinha umas crianças que estavam assim, ó, no barco Viking. E a gente... E a minha bunda descola. Então, pra mim, tem todo o sentido de eu vou junto. E quando eu volto, eu tenho um impacto na bunda da cadeira voltando, né? Mas é isso. Mas assim, no parque de diversão, você prefere esse tipo de atração que não montanhas russas ou prefere as montanhas russas?
Eu gosto muito desses, mas eu também gosto das montanhas russas. Não quer dizer que eu desgoste. Mas eu gosto muito desses. Eu gosto das coisas de queda livre, assim. Me dá um negocinho, Uma experiência assim. quase morte. É uma experiência que eu gosto. E eu acho que é essa aceleração, né? Essa aceleração e desaceleração brusca que a gente sofre nessas coisas, assim, eles proporcionam fortes emoções. Sim, isso é verdade. Né? Então eu gosto dessa coisa. Você sai nos 2 segundos assim, caraca, é muito bom. É isso. Muito bom. Mas enfim... Mas eu gosto muito de montanhas russas. Eu acho que é meu favorito, assim. Por isso que eu gostei tanto de algo dos parques da Universal, porque tinham montanhas russas muito legais. E é uma coisa que é muito interessante, porque querendo ou não, o princípio físico dessas coisas, e aí vamos lá, eu não tô dizendo em toda a engenharia que tem pra fazer as coisas funcionarem e para as coisas se alocarem no lugar. Mas o princípio físico é muito simples, você não precisa, tipo, ir muito além. Você tá falando basicamente de 2 coisas quando você tá falando em qualquer coisa do parque de diversão ali, que é conservação de energia, primeira coisa, e a segunda coisa é movimento circular, sabe? Então, tipo, é sempre essas... não é sempre, mas na grande maioria das vezes são essas 2 coisas que estão dando vive a física todas essas sensações, de né? maneira íntima. Então, por exemplo, quando você tá lá no alto, toda a energia gravitacional potencial gravitacional, ela vai descer se transformando num quê? Num tipo novo de energia que é a gargalhada, você entendeu? Você tá perdendo energia ali através do som. Entendeu? Mas alguns através de um xixi, de um desmaio, de vomito. Mas assim, falando sério agora, você tem realmente essa transformação de energia. Então você tem a energia de... Você tá lá, energia potencial gravitacional, né? Que é aquela que dá por conta da altura, que você tá de um negócio, é MGH, né? MGH. E você, a partir do momento que você é solto dali, você tá transformando aquilo tudo em energia cinética, que é a velocidade. Inclusive, eu acho que deve ser muito legal a profissão engenheiro de montanha-russa. Porque, tal qual o engenheiro de Lego. Porque você, por exemplo, quando você vai entrar num loop, por exemplo, você tem que calcular exatamente quanto que tem que estar essa descida aqui pra você pegar a velocidade suficiente pra você fazer o carrinho, fazer o loop e ir, sabe? Então, eu acho que a profissão engenheiro de montanha-russa deve ser muito divertida de se fazer. Nossa, e é basicamente assim, a gente não quer colocar um freio. Então, como é que a gente cria a trajetória disso aqui para que a gente vá dissipando essa energia e a gente não precisa colocar um freio aqui no meio do rolê, né? Tem isso. Inclusive, eu acho que aqui no Hopi Hari tem a Montezul, que é a montanha-russa que de madeira, né? E você fica o tempo inteiro assim. Parece que tá uma esburacada naquela montanha-russa. Nossa, essa montanha-russa que eu particularmente odeio, porque me dá muita dor de cabeça, esse treme-treme, porque eu preciso... Dependendo do carrinho, é bem trava complexo. A mandíbula assim e me dá uma dor de cabeça horrível de ficar com a mandíbula travada. Só pra não esquecer. Pra terminar dando um zoom. Não, só isso que eu ia falar, que ela é horrível. Ah, tá. Não, eu ia falar agora que você falou que ela é horrível e me desbloqueou dependendo do carrinho, a experiência é pior ou melhor. E aí eu queria perguntar pra você, porque falam muito assim, o primeiro carrinho ele é muito desejado, porque a experiência na Montezum você fica tipo quase caindo e depois você solta pra poder pegar a velocidade, por exemplo. Ou uma montanha-russa que eu fui no Salitre Mágico, é a mais rápida da América Latina. Ela tem uma queda livre no meio tipo, é um circuito super fechado e compacto, assim, mas tem uma queda livre no meio dela. E aí a experiência do primeiro carrinho, de você tá tipo, sabe, assim, tipo, tô solto aqui, não sei o que lá. Ela é um carrinho desejado. Mas eu já ouvi dizer, e eu queria confirmar aqui com você, se a sensação do último carrinho é de mais velocidade que no primeiro. Eu acho que não, em tese não deveria ser, porque, tipo assim, se você tem um loop, né, vamos pensar que é por que a gente pega a velocidade? Só por diversão também, mas o principal motivo é pra você ter velocidade suficiente pra você entrar no loop e conseguir sair dele. Então, assim, em tese, todos os carrinhos, eles deveriam estar com a mesma velocidade, ser acelerados igualmente e tudo mais. Eu acho que o que pega nessa situação do primeiro e do último é uma situação de, tipo, no primeiro você tá vendo, tipo, não tem pessoas na sua frente tampando a sua visão, você tá vendo a queda, você tá vendo ali, né? E eu acho que no último... Tipo, é mais uma sensação psicológica do que uma explicação Eu acho física. que é uma sensação psicológica. Porque, imagina, se o último carrinho estiver mais rápido do que os do meio,
sabe, eu não sei se faz sentido isso. A gente pode até pedir pro ponto ali do Sparri dizer pra gente se ele acha que faz sentido, mas eu acho que não faz sentido. Tem alguma mudança efetivamente física, Cipaí? Eu não sei, mas talvez se o carrinho é muito grande, ele começa a desacelerar pelo primeiro e a desaceleração acontece antes. Mas aí também final. teria o sentido da aceleração também acontece por último, né? Sim, mas aí o cara que tá na frente começa a acelerar antes de todo mundo e tem da parte de baixo pro final uma aceleração maior. Então talvez seja só uma sensação de quando começa a desacelerar, porque quando começa a desacelerar tem que desacelerar todo mundo junto, porque é rígido. Porque senão quebra, né? Não quebra o carrinho. Então, o carrinho, a descida tem que ser muito grande para o carrinho ficar bastante tempo. Inteiro, né? Queda razoavelmente livre. Sim. Então, eu acho que é uma sensação muito mais psicológica do que realmente física, sabe? Fake news aqui, hein? No sentido das coisas. E aí, uma outra coisa que eu acho muito interessante também, que eu gostaria de comentar aqui, tô olhando aqui o nosso tempo, né? O Júnior já falou do tempo? O Júnior já falou 40 minutos, quase 10 minutos atrás. Caraca! Então, a gente tá falando... estamos em 45. Então, assim, a situação é... Como eu já disse várias vezes aqui, eu sou aficionada... Eu acho que eu sou aficionada pelo movimento circular. Porque... Como é o nome do seu filho? Centrípeto. E eu acho que é isso, porque basicamente, assim, as coisas que acontecem ali nos loops da montanha-russa, acho que se o Júnior quiser passar a próxima pra gente, é tudo muito parecido ali com a mesma coisa que acontece dentro do Globo da Morte, né? Então, tipo, que foi uma coisa que me deixou bastante feliz quando eu aprendi a primeira vez. Então, aqui a gente tem um globinho da morte. Eu lembro que levou isso daí pra física, né? Acabou te levando pra física isso aí. E aí, todo o negócio é que, tipo, a física é sempre um grande cabo de guerra, né? E aí, todo o negócio, ele mora, né? No ponto de você... O que acontece quando você tá aqui, ó? Quando você tá de cabeça pra baixo, né? Então, toda a mágica desse negócio é isso daí. E aí, o que acontece? Você tá vendo que tem duas forças ali, a força peso e a normal. O que é a normal? Você lembra qual que é a definição da normal? Não. É a força de contato entre, sei lá, o objeto e a mesa. Entre o objeto e a superfície. E a superfície, tá. Se a normal... Eu lembro que ela sempre fazia um ângulo de 90 graus. Isso que eu lembrava. Isso. E aqui tá, ó, tá vendo? Ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Perfeito. Naquele ponto ali, a normal não pode ser zero. O que significa normal ser zero? Eu devia saber. Você não tá em contato. Se ela é uma força de contato... Se a força normal zero, fudeu, você vai cair. Tá descolado. Tá descolado. Tá bom. Tá descolado. Então, como que a gente calcula aquela aceleração? Que se você olhar lá no primeiro, ó, tem uma aceleração que vai assim. Como é que você calcula essa aceleração? Você fala assim, beleza, qual que é a minha aceleração, minha velocidade? E aí, eu tô falando os dois juntos, porque quando a gente tá falando dessa aceleração, a gente tá falando da aceleração centrípeta, que tá muito ligada ali, tem uma fórmula de conversão, então ela tá super ligada com essa velocidade, que é essa velocidade que vocês estão vendo ali. Então, o que a gente calcula? A gente calcula qual que tem que ser essa aceleração mínima para esse raio específico que vai me dar uma velocidade tal qual, tipo assim, essa normal não vá a zero. Tá bem. E aí, como que a gente calcula? A gente calcula quando a normal é zero. Então, esse é o limite. Não pode ser isso. É o limite. Então, Tudo esse menos é o limite. isso. Tudo menos isso. Então, repara que é uma conta muito fácil, assim. É uma coisa muito legal. Se isso aqui acontecer, morreu. Então, não pode acontecer isso. Para morreu, viverem. Não sei, mas caiu. Então, é basicamente... Danos acontecerão, né? Danos acontecerão. Então, é sempre esse cabo de guerra. E aí, a gente chama isso de iminência da queda. Tá na iminência da queda. É muito bonito, né? Essa palavra. Então, aí, é basicamente isso que o carrinho... O carrinho, ele tem que chegar numa velocidade lá em cima. Quando você tá lá no loop da montanha-russa, ele tem que chegar numa velocidade lá em cima, tal qual essa velocidade, ela seja grande o suficiente para que você não descole. Demais. Né? E aí vem toda a engenharia. Por quê? Porque se você muda um pouquinho o tamanho do loop, você muda isso. Nossa, muda demais. Se você muda... O carrinho também o tamanho do carrinho influencia nisso? Acho que não. Não vai influenciar porque você vai pensar nele ali como um pontinho. Um ponto só. Que vai estar... O carrinho vai ser uma vaca. Né?
Exatamente, então ele tem que passar ali, Entendi. né, com Que a demais. coisa. Tem alguma diferença? Aí eu acho que a resposta é não, mas eu vou perguntar mesmo assim, porque eu tenho vivido experiências agora de loopings diferentes. Porque antes eu gostava muito desses loopings que eles dão a volta de assim, parece um laço, né, no ar. Mas agora tem esse tipo de looping que ele faz esse tipo de torção. Como se fosse, imagina que você é um carrinho que tá caminhando por um macarrão parafuso. Então, tipo, você tá fazendo esse tipo de movimento. Já É viu que eu isso? acho E aí que é a gente o só mesmo tá tipo- mudando o referencial, né? Mas é a do mesma giro. coisa, né? Então é o É. mesmo jeito que a gente vai calcular. Mas você entendeu o que é esse... Eu não sei se eu entendi direito, na minha cabeça parece que são vários loops um atrás do outro, assim. Um. Ele não é assim, ele é de assim. Deixa eu pegar uma foto pra você. Um instantinho. Mas aí Júlia. como é que você passa por ele? Ele não é uma bolinha fechada, é isso que você tá dizendo? Ele é mais alongadinho? É alongado, isso. E faz... Então, por exemplo, acho que eu preciso olhar a cara dele pra entender. um segundo que eu vou mandar pro Júnior e o Júnior vai posicionar pra nós. Aí eu vou sugerir para que todos vocês vão atrás de programarem a viagem de vocês para Colômbia para viver essas experiências. Eu não sei se ela tem em outro lugar. Sabe uma coisa que eu vivi também lá, que eu acho que é muito física e que... Aqui, ó. Júnior, vai nas imagens desse aqui, por gentileza. Tem esse looping. Salitre Mágico. Eu gostei desse nome, é um bom nome de parque de diversões, né? E tem as imagens dessa daqui também. As duas são outro tipo de looping. Enquanto o Júnior coloca aqui, coisas que também tem um apelo físico aí grandão, que é sobre mais um outro tipo de física, que é sobre reflexões e espelhos. E eu nunca tinha vivido a experiência, e o Salitre me proporcionou viver essa experiência, é de casa de espelho. Menina, ali no museu, agora entrando aqui na situação, é que, amiga, eu acho que esse só é a mesma coisa, ele só tá mais alongadinho, tá vendo? Mas o jeito que o carrinho, pelo menos aqui, do que eu tô entendendo, parece que o jeito que o carrinho passa nele... Também tem esse ponto que a normal estaria pra baixo, a gente calcula do mesmo jeito. Eu acho que no fim das contas... Olha lá, que ele é bem grandão. Mas, ó, repara que E aí é tem o a jeito mesma que o coisa. carrinho passa é a mesma coisa. Tem o da outra, Júnior, que aí ele é mais alongado ainda, mas eu acho que a resposta também calcula do mesmo jeito. Que a outra é a mais rápida. Ih, E olha lá, vazou o zap. Vazou o zap. Esse ele cortou ali, ó. Ih, hoje ele cortou. Mas essa daí é a montanha-russa mais rápida da América Latina. Ó. Isso daqui é a parte mais alta dela. Como você pode ver uma pessoa com cara desesperada e a outra rindo. Olha lá, de ponta cabeça. Mas ela não passa tão rápido aí? Eu achei isso muito bizarro. Você, tipo, curte a viradinha. Tá vendo, ó? Ela é uma minhoquinha, que ela gira assim. Aí você fica nesse momento aqui de ponta cabeça e aqui você cai em queda livre de novo. Ah, mas aí são coisas Mas tem completamente outro- diferentes, né? E Você um- não tá que é dentro de um negócio circular. Mas aí aqui você tá, né? Mas aí você tá por fora desse looping aqui. Porque ele é um looping torcido também. Olha lá, como passa o carrinho. Nossa, legal, hein? Mas eu acho que calcula do mesmo jeito, né? Você vai pegar a normal aqui e vai falar, não podemos chegar nesse ponto. Nossa, essa montanha-russa é muito legal. Acho que é mais ou menos, mais ou menos. É porque eu acho que a normal, ela faz sentido quando você tá no loop, assim. A normal e a força centrípeta, esse negócio. Ah, então não é do mesmo jeito? Eu Nessa? acho que nessa que ele tá, não. Aquela parte que você mostrou, que ele tá ali assim... Volta, Júnior, por favor. Talvez não seja esse mesmo princípio, não, esse daí. Tá vendo? Ó, era pra ser reto, mas aí você... É que eu acho que você só tá preso num sentido diferente, sabe? Pensa que é só o lado que a manteiga tá passada no pão, tá do lado oposto. Entendeu? Pode falar. Ó, no caso da montanha, quer dizer, no caso da montanha que você tá discutindo, você tem que pensar no Globo da Morte, onde a moto não tem um contato com nada. Nessas montanhas aí, você tem um vínculo que está prendendo ali. Então, na prática, você está preso no carrinho e o carrinho não vai cair. Tá, entendi. Tá? Você não está usando essa ideia de que você vai ter que ter a velocidade suficiente para fazer. É só para você ficar realmente emocionado. Ter uma sensação para olhar para baixo e falar, eu vou Você- cair. Você continua Entendi. com o vínculo ali grudadinho nela, né? É isso, é a referência de onde você tá grudado, do lado que você tá grudado. Agora, naquela de parafuso maior,
você pode ter a mesma sensação, porque você deve ter uma velocidade grande para evitar que corra risco de cair. Nessa daí, as pessoas têm que estar muito bem presas. Porque essa aí, provavelmente, a velocidade não é suficiente para... Quer dizer, nessa não tem a largura da coisa para ser suficiente para você prender. Você está só segurando o cara. Ah, tá. Tanto é que isso daí é diferente. Volta uma foto dessa daí, Ju, só para eu ver umas pessoas, que eu acho que essa prende até por cima. Passa mais um. Não, prende também embaixo, ó. Ela não prende nem por cima. Doideira, né? Ela prende por baixo. Ela prende por baixo também. Mas nessa daí você não está sendo pressionado contra a cadeira na hora que você está de baixo. Você está sendo pressionado para fora. Isso, Na outra com a velocidade mais alta, você sente a bundinha grudar. Ou não. Ou não, depende do seu tamanho. Não, aí é que dá o frio na barriga mesmo. Muito bom, muito bom. Tá. Mas, enfim, eu não sei se você ia falar mais alguma coisa. Você ia falar do espelho. Eu ia falar só que essas sensações de espelho, a gente já tem que começar a se encaminhar aqui pro fim, mas tem várias coisas que são muito legais, que aqui no Museu da Praça dos Pombos ali, que é o Museu de Ciências de São Carlos. Mário Tolentino. No Mário Tolentino, tem os espelhos. Não, mas é que assim, aqueles são espelhos únicos que você se deforma. Show, isso daí eu vi já em vários lugares, acho muito divertido. Todo museu de ciência tem, inclusive vivam a experiência Museu de Ciência. Mas o que tinha no Salitre Mágico era um labirinto em que todas as paredes eram espelho. Inclusive, a recomendação antes de entrar no brinquedo é andar com a mão assim, porque você não tem noção, o espelho tá tão limpinho e tudo, você não tem noção se você tá entrando num corredor ou numa parede. Tipo, é muito bizarro a sensação. E a primeira vez que eu entrei, eu não consegui sair em 5 minutos. O moço teve que ir lá me buscar. Caramba! De tão bizarro que é, tipo, você perdeu a noção de dentro do brinquedo. Aí eu falei pro Sérgio, a gente vai ter que ir de novo? Aí quando eu fui a segunda vez, aí eu criei o quê? Um algoritmo, né, meninas? Aí eu fiquei assim, eu vou virar todas à esquerda, e aí eu vou voltar pra algum ponto, e a partir dali eu vou saber que eu tenho que virar alguma à direita, senão eu não vou sair. Aí eu criei um algoritmo na minha cabeça e consegui sair em 2 minutos. Bate aí. Muito Mas bom. a sensação muito doida, tipo, paredes de espelho, assim. Nossa, e como é que limpa esse espelho? Porque tem um espelho lá na minha casa que eu não tô conseguindo limpar de jeito nenhum, do meu quarto. Sei. Tá horrível, eu quero saber como limpa. Mas enfim, vamos se encaminhar então aqui? Vamos nos encaminhando. O que a gente vai dar de dica no episódio de hoje? Da gente poder dar uma passeada, né? Pra poder viver a física, né? Experimentar a física com gargalhadas. Gargalhaditas. Experimentar a primeira lei de Newton aplicada. É isso. Então, quais são as dicas? De maneira segura, né? Porque às vezes a gente experimenta isso quando a gente freia muito rápido pra passar numa lombada e não é muito legal, não é seguro, né? Mas de forma segura. Primeiro. Mas você não falou o que é ainda. Não, é o primeiro lugar pra experimentar. No Beto Carreiro World. É lá no Beto Carreiro. Mas se você não estiver tão próximo do sul do país, você pode ir ao Hop Hari, que fica aqui mais na região sudeste. Mas aí se você tá ainda mais longe, você não tá no sul, você não tá no sudeste. Você tá no nordeste? Você tá no nordeste, você pode ir num outro lugar que chama Mirabilândia, que é, segundo o site que eu tirei essa informação, o maior parque de diversão do Nordeste brasileiro, que fica em Pernambuco. Olha lá, mas se você ainda estiver no sul, já foi no Beto, ou não gostaria de ir ao Beto, que é uma outra experiência, temos o Alpen Park, que é o maior complexo de aventura, diversão e entretenimento da Serra Gaúcha. Olha só, né? E aí, por último, a gente tem uma outra proposta de parque aqui, que fica em Gramado, que é o Snowland, que são parques com aventuras na neve. Mas é neve de verdade? Eu acho que é gente vestida de neve. Tá. Tá bom, então. Que eu acho que não tem neve de verdade aqui, né? E beijos, amiga? Então, os beijos hoje vão pra quem, amiga? Pessoas que nos divertem muito. É isso. Pessoas que você não consegue ficar do lado sem fazer um kkk. Exatamente. E aí, a primeira pessoa que eu listei foi a nossa amiga Karen. A Karen, ela é uma pessoa muito especial, assim. Ela é uma pessoa que... Ela tem uma energia lá em cima. Nossa, não tem como. Ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente. Ela é muito carismática. Ela é uma pessoa que... Eu acho que ela tá sempre transbordando felicidade e energia Alegria. Positiva. E é isso. Então, um beijo pra Karen. Eu queria mandar um beijo pra Thaís, que quando você fala da Karen, só consigo pensar na Thaís. A Thaís é uma amiga minha desde os 16 anos. E que ela também, quando ela tá, ela transforma o ambiente. É uma pessoa muito alto astral.
casal muito legal. Nossa, muito gostoso dela. Beijo, Thaís. Beijo pra Thaisinha também, pra Carol, filhinha dela, que é uma nova Thaís vindo aí. E o meu próximo beijo é pro Gustavo, porque ele tem uma cara de palhaço. Eu não consigo olhar pra cara dele e não ter vontade de rir. Então Beijo, amigo. Beijo pro Gustavo. E eu queria mandar, na mesma energia, um beijo pro Arnando, né? Que é essa pessoa que ele desafia a nossa gargalhada no limite. Ele olha e fala, olha o limite, vamos tentar atravessar ele. Aí ele vai no humor absurdo. Ele atravessa e aí às vezes ele tem que tomar não é um beijo, é um tapa na cara. Então é esse aí. E por fim? Por fim, eu queria mandar um beijo pro meu irmão, que também é uma pessoa que me diverte bastante, assim. Qual o nome dele? Maurílio. E eu então queria mandar um beijo pro irmão da Julia chamado Murilo. Que nos diverte muito. E é isso, bom. E aí, lembrando a todos vocês que este podcast, ele é produzido aqui no estúdio do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, da STI, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação da USP. Beijos!